Sou Mariana Carvalho de Menezes, sou professora do Departamento de Nutrição Clínica e Social da Escola de Nutrição da UFOP. Sou responsável pela disciplina de avaliação do consumo alimentar e contribuo também nas disciplinas de PINOS, de avaliação antropométrica, e nos estágios de saúde coletiva. Eu atuo também, sou professora permanente do programa de pós-graduação em saúde e nutrição, atuando principalmente nos temas relacionados às grandes áreas de nutrição e saúde coletiva e epidemiologia nutricional. Trabalho sobre algumas diferentes áreas de atuação, mas hoje um dos meus principais focos na pós-graduação é a saúde urbana. O que é a saúde urbana? A gente estuda sobre as influências das características do contexto, da vizinhança, desse espaço que a gente ocupa nas cidades e como isso influencia a nossa saúde. Então, por exemplo, os diferentes acessos que a gente pode ter ao lazer, a áreas verdes, áreas para caminhar, planejamento urbano, acesso a um hortifruti, a uma feira ecológica. E dentre esses aspectos da cidade, o meu foco de pesquisa, eu me debruço principalmente sobre o ambiente alimentar. E aí, só para esclarecer, então, o que é a área de atuação ambiente alimentar? O ambiente alimentar, ele pode ser entendido como o cenário onde as nossas escolhas alimentares acontecem. Então, esse conceito condiciona o ambiente alimentar como um fator determinante do comportamento alimentar. Com certeza, cada vez mais a ciência ela compreende como que as características dos territórios eles contribuem para as desigualdades em saúde. E da mesma forma, as características do ambiente alimentar, onde eu moro, onde eu trabalho, onde eu estudo, pode favorecer ou dificultar meu acesso a alimentos saudáveis. Então, como um exemplo aqui de algumas evidências científicas que mostram esse impacto do ambiente alimentar na nossa sociedade, a gente já sabe daquele contraste que existe de acesso a serviços, a qualidades de vida entre diferentes regiões de uma cidade. E hoje a ciência mostra que isso também ocorre de forma semelhante na distribuição de oferta de alimentos. Então, como exemplo de uma evidência de estudos do ambiente alimentar conduzidos aqui no Brasil e também estudos internacionais revelam que bairros mais pobres, com baixa condição socioeconômica, eles têm um acesso mais facilitado a alimentos ultraprocessados, que são o quê? Os alimentos industrializados, com baixa qualidade nutricional, como, por exemplo, um macarrão instantâneo, um refrigerante, um salgadinho de pacote. E do mesmo modo que esse indivíduo tem um acesso facilitado a esses alimentos ultraprocessados, eles, do outro lado, eles têm um baixo acesso a alimentos frescos, alimentos in natura, como frutas e hortaliças. Então, ao redor desses indivíduos, como nas favelas, nos bairros mais pobres, a gente tem uma baixa disponibilidade de alimentos frescos. Normalmente, as frutas e hortaliças são de menor qualidade e são mais caras. Então, isso nos faz indagar como que profissionais de saúde, por exemplo, num serviço de saúde que está ali na ponta da atenção primária, pode trabalhar melhores escolhas com esses indivíduos se muitas vezes eles não têm acesso a realizar melhores escolhas. A pergunta número 4 agora. Quais são as etapas futuras e perspectivas da pesquisa? Essa temática do ambiente alimentar, ela é muito recente na literatura. Essas evidências têm sido produzidas especialmente nas últimas 2 décadas. Então, mais ou menos ali dos anos 2000 até os anos atuais. Então, é uma ciência muito nova, muito embrionária. Mas é interessante destacar que, embora seja uma ciência muito nova, o Brasil ele se destaca hoje como um dos países na América Latina que mais apresenta corpo de evidência mais robusto sobre essa temática. Então, apesar, dos desafios na ciência que o Brasil tem vivenciado, a gente tem contribuído para o crescimento de estudos de ambiente alimentar, mas é uma ciência muito nova e a gente ainda tem muito que avançar. Então, considerando essa pergunta das perspectivas de pesquisa futuras, de etapas futuras, eu vou destacar aqui alguns elementos do ambiente alimentar que ainda são poucos explorados. Então, 2 exemplos, 2 dimensões que a gente ainda precisa compreender melhor. É o ambiente alimentar informal e o ambiente alimentar digital. Em relação ao primeiro,
O ambiente alimentar informal. Então, por exemplo, aquele baleiro que a gente encontra na porta da escola, os ambulantes nas ruas, os comerciantes dentro de um ônibus ou uma estação de metrô, ou mesmo a Dona Maria que vende lá a quentinha dentro da casa dela. Esse ambiente informal, ele é muito presente em países de baixa e média renda, e aqui eu incluo o Brasil, e a gente precisa compreender melhor esse ambiente informal. Qual a qualidade desses alimentos vendidos, como eles influenciam as nossas escolhas, quais espaços eles estão mais ou menos presentes. Além desse ambiente alimentar informal, a gente também precisa compreender melhor o ambiente alimentar digital, que tem sido cada vez mais utilizado. Então, a gente está vivendo num momento com um aumento muito expressivo no uso das mídias sociais, aumento do marketing digital de alimentos, aumento da compra de alimentos por aplicativos de comida, por delivery, por estabelecimentos online. Então, o ambiente alimentar digital, ele tem se tornado atrativo para os usuários por conta da sua praticidade, comodidade de comprar alimentos em casa. E assim a gente percebe o escalonamento da relevância de uma dimensão do ambiente alimentar que até então tem sido pouco explorada. Então, acho que esses são dois bons exemplos de perspectivas da ciência do ambiente alimentar que a gente precisa avançar. Problemática do ambiente alimentar, ela é muito recente na literatura. Essas evidências têm sido produzidas especialmente nas últimas 2 décadas. Então, mais ou menos ali dos anos 2000 até os anos atuais. Então, é uma ciência muito nova, muito embrionária. Mas é interessante destacar que, embora seja uma ciência muito nova, o Brasil ele se destaca hoje como um dos países na América Latina que mais apresenta corpo de evidência mais robusto sobre essa temática. Então, apesar dos desafios na ciência que o Brasil tem vivenciado, a gente tem contribuído para o crescimento de estudos de ambiente alimentar, mas é uma ciência muito nova e a gente ainda tem muito que avançar. Então, considerando essa pergunta das perspectivas de pesquisa futuras, de etapas futuras, eu vou destacar aqui alguns elementos do ambiente alimentar que ainda são poucos explorados. Então, 2 exemplos, 2 dimensões que a gente ainda precisa compreender melhor. É o ambiente alimentar informal e o ambiente alimentar digital. Em relação ao primeiro, o ambiente alimentar informal. Então, por exemplo, aquele baleiro que a gente encontra na porta da escola, os ambulantes nas ruas, os comerciantes dentro de um ônibus ou uma estação de metrô, ou mesmo a Dona Maria que vende lá a quentinha dentro da casa dela. Esse ambiente informal, ele é muito presente em países de baixa e média renda, e aqui eu incluo o Brasil, e a gente precisa compreender melhor esse ambiente informal. Qual a qualidade desses alimentos vendidos, como eles influenciam as nossas escolhas, quais espaços eles estão mais ou menos presentes. Além desse ambiente alimentar informal, a gente também precisa compreender melhor o ambiente alimentar digital, que tem sido cada vez mais utilizado. Então, a gente está vivendo num momento com um aumento muito expressivo no uso das mídias sociais, aumento do marketing digital de alimentos, aumento da compra de alimentos por aplicativos de comida, por delivery, por estabelecimentos online. Então, o ambiente alimentar digital, ele tem se tornado atrativo para os usuários por conta da sua praticidade, comodidade de comprar alimentos em casa. E assim a gente percebe o escalonamento da relevância de uma dimensão do ambiente alimentar que até então tem sido pouco explorada. Então, acho que esses são 2 bons exemplos de perspectivas da ciência do ambiente alimentar que a gente precisa avançar. A gente vive num cenário de agravamento da insegurança alimentar e nutricional, de agravamento da fome, isso num cenário conjunto com grandes prevalências de excesso de peso, de obesidade. A gente sabe da desigualdade de acesso aos alimentos. E, em última instância, o objetivo final dos estudos de ambiente alimentar consiste em, sobretudo, o quê? Informar, embasar políticas públicas que sejam efetivas, políticas públicas que colaborem para a criação de ambientes alimentares mais saudáveis, políticas que garantam acesso a alimentos saudáveis e que verdadeiramente possam apoiar esse indivíduo a realizar melhores escolhas.
Dentre uma agenda de política que deve ser prioritária para promover ambientes alimentares mais saudáveis, eu posso citar aqui rapidamente alguns exemplos. A gente tem a necessidade de políticas adequadas de regulação da rotulagem dos alimentos, né? A rotulagem aí como uma ferramenta importante que traz informação adequada ou não para os cidadãos. A gente pode trabalhar com tributação de alimentos ultraprocessados, como de bebidas açucaradas, e do outro lado, incentivos fiscais para alimentos in naturas, alimentos frescos, como as frutas e hortaliças. A gente pode trabalhar com a regulação da publicidade infantil. Hoje, o marketing de alimentos ultraprocessados para crianças acontece de uma forma muito expressiva e perigosa. A gente pode e deve ter políticas de abastecimento alimentar, de compras públicas. A gente tem uma série de evidências na literatura de países que executaram algumas dessas políticas e os resultados dessas pesquisas são muito positivos. Então, em suma, hoje os indivíduos vivem num ambiente em que a gente encontra um gradiente crescente de pressão social para vidas que são insalubres, para comportamentos em saúde que são inadequados. Então, claro que os indivíduos também precisam enfrentar esse desafio. Mas o Estado ele tem um papel importantíssimo, que as políticas públicas elas não só podem, como devem fornecer um suporte aos indivíduos para que eles, inclusive, possam exercer aí o seu direito de realizar escolhas mais saudáveis. Dentre elas, aqui, então, hoje eu destaco as escolhas alimentares.